mundo contemporâneo em plena transformação, mais competitivo e apressado. As dificuldades enfrentadas no dia a dia testam a nossa capacidade de superar limites. O desafio é conseguir equilibrar durante a jornada a nossa vida pessoal e profissional com paciência e hábitos saudáveis. E enfrentar um mal que aflige muita gente, o estresse. Veja no TVE Repórter como reconhecer os primeiros sinais, buscar tratamento e conviver com a síndrome de forma positiva. Parece que ninguém mais tem tempo para nada. Na rua, os passos são acelerados e as falas mínimas. A meta é tirar o máximo proveito do tempo para cumprir a extensa rotina de obrigações, sem espaço nem para responder uma pergunta. Queira desculpar. Estou preocupada com o meu horário. Mas o que mais estressa as pessoas? O que estressa é a falta de entendimento das pessoas. Paciência também? É, paciência também. Aí vem as pessoas mal-humoradas descontar na gente, né, que tá sempre em alto astral. Aí é pra matar. O trabalho, o ritmo de vida hoje em dia é extremamente estressante. O trânsito é estressante. Bah, é um buzina, outro não liga a seta e assim nós vamos xingando eles tudo. Eu estou na rodoviária com o carro estacionado, perguntei para um monte de policial como é que eu faço para chegar na 24 de outubro. Eles não sabem me dizer que é mais estressante do que isso. O estresse, de modo geral, resulta assim, de uma busca de alguma coisa que a pessoa não tem e está pretendendo. Por exemplo, a pessoa quer crescer na vida, ela quer ter um emprego, quer comprar um auto e quer ter um apartamento para morar. Então ela começa uma luta incessante para buscar isso e muitas vezes essa luta ela gera uma certa dificuldade inicial e isso gera um estresse assim, de querer vencer. O que é bom em parte, porque sem esse estresse, muitas vezes a pessoa nunca conseguiria chegar a nenhuma meta, nenhum objetivo. Entretanto, se mantido esse problema e não superado os obstáculos que vierem pela frente, a pessoa começa a se adaptar de maneira errada. A gente vive num mundo que nos exige mais coisas do que a gente frequentemente tem para dar. Mais tempo do que a gente tem para dar, mais dinheiro do que a gente tem, mais dedicação para coisas que a gente tem, e com isso a gente tem a sensação de estar sempre devendo. O estresse é uma defesa natural do organismo a uma ameaça de agressão, que pode ser física ou emocional. Ele é provocado pelo hormônio cortisol, que gera um desequilíbrio no estilo de vida e acarreta consequências danosas ao organismo. O organismo começa a liberar substâncias excitantes, adrenalina, por exemplo, hormônio corticoide, por exemplo. Tá? E isso leva a toda uma adaptação do organismo a trabalhar com um ritmo de cardíaco maior, a pressão tende a subir, especialmente se ela tem uma predisposição já genética. Tá? E com isso existe uma adaptação toda interna do organismo que predispõe, por exemplo, à formação de coágulos sanguíneos, que pode levar a alterações circulatórias localizadas, por exemplo, no coração, o infarto do miocárdio. Pode haver isquemia cerebral transitória, em consequência, por exemplo, desse desarranjo todo. A gente tem várias doenças que o estresse corrobora. Então, nós temos os transtornos de ansiedade, nós podemos ter quadros depressivos, que podem ser desencadeados por estresse, nós podemos ter situações de estresse pós-traumático, quando a pessoa tem uma dificuldade de lidar com algum trauma. Então, nós temos várias doenças psiquiátricas, psicológicas, que podem ser desencadeadas pelo estresse. São várias as doenças com reflexos diretos no mundo do trabalho. Um estudo realizado pela Universidade de Brasília apontou que somente no ano passado, 1.300.000 brasileiros se afastaram do trabalho por estresse. Entre as principais causas estão alto padrão de exigência pessoal, medo e frustração. Segundo o ranking do ISMA, uma instituição voltada à pesquisa e ao desenvolvimento da prevenção e do tratamento de estresse no mundo, as profissões que mais sofrem com a síndrome são seguranças públicos ou privados, controladores de voo, motoristas de ônibus, bancários, profissionais de saúde, operadores de marketing e executivos. Tarcísio está classificado nessas categorias. Ele é superintendente de uma instituição bancária que comanda mais de 6.000 funcionários de 361 agências em todo o estado.
Uma tarefa que exige muita responsabilidade. A rotina deve ser muito parecida com a maioria das pessoas que têm alguma responsabilidade. É você acompanhar os noticiários no início do dia, dar uma acompanhada nos jornais, o que aconteceu, e o que está acontecendo no Brasil e no mundo, principalmente na nossa área, que é a área financeira. E, na sequência, desde a primeira hora, começam os contatos, né? Nós temos aqui no estado, então, 10 superintendências regionais. A pauta diária, ela varia muito, porque envolve viagens, o estado é grande, então, eventualmente, são viagens para o interior, são representações, representar o banco em diversos eventos. A pressão ela é muito grande, mas isso é um desafio de todos nós temos que conviver com isso. Não é só uma jornada de 9 horas de trabalho sob pressão constante que provoca o estresse emocional de policiais militares. Também é a preocupação de zelar pela própria vida e a dos companheiros de trabalho. Soldado Bueno, como prefere ser identificado, atua no Batalhão de Operações Especiais, responsável pelo patrulhamento bancário, repressão ao roubo e patrulhamento em áreas de alta periculosidade, como complexos dominados pelo tráfico. O momento seria o patrulhamento direto a pé, dentro da área conflitante, né? Que a qualquer momento pode acontecer o pior e ter que sair, ou resgatar algum colega, ou até mesmo ser resgatado no momento do conflito. O estresse emocional gerado por fatores psicológicos e socioculturais, como medos, perdas, frustrações e decepções, é um dos mais preocupantes. Ele aumenta os níveis de cortisol e pode deixar sequelas neurológicas graves, como depressão e mal de Alzheimer. A gente sabe que os níveis aumentados desse hormônio, por exemplo, eles afetam as células da memória. Então, os neurônios das áreas do cérebro responsáveis pela formação de memória têm muitos receptores para esse hormônio. E quando esse hormônio está muito aumentado na circulação, esse hormônio vai e ocupa esses receptores de uma maneira que pode até levar a uma atrofia dessa área. Por exemplo, você sabe hoje que indivíduos, isso é tanto estudos em animais como em seres humanos, que têm depressão por muito tempo, não adequadamente tratada, tem essas áreas da memória, a gente tem um nome técnico, o nome são os hipocampos, né? Que é a área onde se formam as memórias, tem essas áreas mais atrofiadas, por perda de célula, por degeneração de células, em função da agressão a essas áreas causada por níveis de cortisol aumentados cronicamente. O estresse é também o terceiro fator desencadeante de doenças cardiovasculares, depois da hipertensão e do fumo. Vascular, então, tendência a aumentar o ritmo e trabalho do coração, tendência a formar coágulos, tendência a vasoespasmo pode levar a alterações circulatórias localizadas, por exemplo, no coração, o infarto do miocárdio. Pode haver isquemia cerebral transitória, em consequência, por exemplo, desse desarranjo todo. Todo dia, Luiz Fernando circula pelo mesmo trajeto. São quase 10 voltas por um dos trechos mais movimentados da capital, enfrentando a falta de segurança, o trânsito congestionado, os motoristas e pedestres. Um estresse. As pessoas andam muito displicentes, por causa que motoristas dirigindo com celular, coisas, tu vê na atenção que eles invadem 2 pistas, então fica complicado para nós que somos grandes, assim, com ônibus, ter que estar desviando, dando atenção, um sinal de luz. É que no ônibus existem pontos cegos que a gente não consegue perceber toda hora. Então, às vezes, a gente tem que dar uma freada, tem que dar uma controlada, tem que estar sempre atento com o pedestre. Mas Luiz Fernando já está até acostumado. Desde pequeno, convive com as exigências da profissão. O pai e o avô também foram motoristas de ônibus. É uma profissão que ela tem os prós e contras. Ela é estressante, ela é maçante, a gente chega em casa cansado, a gente trabalha o dia todo, mas tem as recompensas, né? Que nenhum dia é igual ao outro. Pro trânsito, não sou de estar buzinando, apertando ninguém, respeito o trânsito, respeito a sinalização, faixa de pedestre. Eu procuro trabalhar bem tranquilo mesmo. Mas como estes profissionais controlam o estresse, veja as alternativas depois do intervalo. E ainda, dicas para organizar a rotina profissional e viver melhor. Segundo um estudo do ISMA, International Stress Management Association,
70% dos brasileiros economicamente ativos sofrem de estresse. A má administração do tempo pode não só causar sintomas físicos, mas prejudicar as relações interpessoais. Nós não fomos feitos para trabalhar 20 horas por dia. Embora algumas vezes, e principalmente algumas empresas, achem que o funcionário que fica 12, 13, 15 horas na empresa é aquele que veste a camiseta da empresa. Eles esquecem que, ao fazer isso, o funcionário perde a sua criatividade, ele perde a sua paz de espírito, ele perde o seu conforto físico e emocional para poder ser produtivo. A má administração do tempo no dia a dia pode não só causar sintomas físicos, como irritabilidade, falta de ar, palpitação, cansaço precoce e perturbações do sono, quanto prejudicar as relações interpessoais. Segundo a psiquiatra, a pessoa se torna desconfiada e mais vulnerável. A pessoa, quando está estressada, ela tem muita dificuldade de se tranquilizar, ou de baixar a guarda, ou de ficar calma. E aí tu imagina isso maximizar numa relação a dois, em que eu estou estressada, eu tenho outros problemas, eu vou para casa. Então, a sexualidade, ela muitas vezes ela está bastante vinculada ao estresse. Em alguns casos, que é interessante, o mais comum é diminuir libido, diminuir a vontade sexual, porque também está associado, né, muitas vezes com quadros depressivos, mas também ela pode estar associada a sexo compulsivo, por exemplo. E o estresse também pode levar a outros excessos, como o consumo exagerado de álcool e de açúcar. Em busca de prazer, a pessoa que sofre com a síndrome acaba buscando recompensas, que causam ansiedade, dependência e obesidade. Porque a pessoa ela fica com desequilíbrio hormonal e tem alguns hormônios que atrapalham o processo de emagrecimento. Tá? Eu não diria assim que realmente vai engordar, vai aumentar o peso, mas atrapalha o processo de emagrecimento. E nesse sentido também atrapalha o processo de quebra de gordura, ou seja, a pessoa pensa que está gastando energia, digamos assim, está super estressada e está fazendo exercício. Ela gasta a energia corporal de uma forma diferente, não eficaz. A fim de evitar o estresse metabólico, a nutricionista orienta a comer de 4 em 4 horas e treinar o paladar para ingerir alimentos mais saudáveis e menos calóricos. Mas seguir uma dieta equilibrada não é tarefa fácil. Por isso, alguns recorrem a receitas medicamentosas. Infelizmente, a nossa população porto-alegrense se vale muito do medicamento. 57% das pessoas que nós entrevistamos nessa pesquisa da ISMA-BR usam o medicamento como uma forma de relaxar. Além do medicamento, o uso de bebidas alcoólicas e também o uso da comida como uma forma de gratificação e de canalizar as ansiedades e as preocupações. E a síndrome do mundo contemporâneo pode ser visto também na adolescência. Além de enfrentar as mudanças típicas da idade, é nesta fase que começam as exigências para a escolha da profissão. E aí vem a concorrência do vestibular, a indecisão do curso pretendido e a pressão dos pais. Na maior parte das vezes, o que a gente vê é que os pais não sabem exatamente como lidar, né, com essa situação do filho vestibulando. Muitas vezes os pais reproduzem a sua própria experiência para o filho, querendo que o filho repita. Então o pai passou de primeira na URGS e o filho tem que repetir, né, esse feito. E muitas vezes não é assim. Jaqueline é professora desta turma. Atenta ao desgaste dos alunos, ela ministra uma disciplina inédita no Rio Grande do Sul, chamada Inteligência Emocional, que une técnicas de controle emocional e de preparação cognitiva. Com a melhor organização do tempo e a certeza da carreira pretendida, Jaqueline acredita que a motivação dos alunos para estudar aumenta. A escolha da profissão, ela tem sido cada vez mais antecipada. Então, assim, essa prematuridade dessa escolha da profissão e, consequentemente, o ingresso antecipado ao mercado de trabalho, essa necessidade, né, que a própria sociedade impõe, esse fato, ele gera uma certa ansiedade, porque muitas vezes esse jovem não está pronto, não está maduro para assumir esse compromisso e essa responsabilidade. Mas o que mais estressa e irrita os alunos? Eu acho que quando chega mais próximo da prova, eu fico mais estressada, ou quando começa a acumular matéria. Eu acredito que quando a prova se aproxima, e assim como ela havia dito,
o acúmulo de conteúdos ou quando tu tem dificuldade para entender alguma coisa? E quando meu rendimento no estudo começa a baixar, por exemplo. Porque a gente faz um horário, né? E eu pretendo sempre cumprir meu horário, né? Só que tem horas que tu chega num limite, né? Daí é meio... Além de ser desgastante, tu começa a não aprender, tu começa a desaprender, no caso. Porque de tanto começa a estudar, tu vai querer estudar outras matérias e tu não aprende mais uma, não aprende mais outra e a coisa vai ficando uma bola de neve. E como administram a situação? Eu tento relaxar, eu tento fazer coisas que eu gosto e costumo organizar o meu tempo, né, da matéria. Quando está acumulado assim, eu organizo, boto os meus horários e sempre faço intervalos. Eu acredito que anotar as coisas, o teu rendimento durante o dia facilita bastante, porque tu vê que tu tá desenvolvendo alguma coisa, tu tá aprendendo. Porque tu sempre acha que o que tu faz não é o suficiente. Eu tento fugir da mesma rotina, por exemplo. Pego meu violão, vou tocar, tento sair, vou fazer qualquer outra coisa, porque estudar, assim, tem um limite para tudo. E o que vale para quem tenta entrar no mercado de trabalho também funciona para o profissional que já está lá. Nosso executivo da área financeira delega funções e organiza as atividades obrigatórias. A experiência e o conhecimento nesta função também contribuem para que Tarcísio encare o estresse como um desafio. A vida não é feita só de vitórias. O mundo profissional, ele se fortalece com as derrotas, os tropeços. Então, isso faz com que, poxa, no próximo momento, quando tiver uma situação dessas, que é uma situação estressante, uma situação delicada, como que eu enfrento isso? Uma outra oportunidade, então certamente você já está fortalecido com outra maneira de pensar e enfrenta isso com mais tranquilidade. Na profissão que Bueno escolheu, é difícil fugir das situações estressantes. Por isso, a alternativa encontrada para encarar os desafios é manter o controle emocional e estabelecer um convívio harmonioso com os colegas. Nós protegemos as nossas vidas. A tranquilidade de Luiz Fernando é mantida até depois do trabalho. Ele aprendeu a driblar o estresse. Após várias horas ao volante, ele encara novamente uma rota, mas agora sozinho. É no trajeto que o motorista relaxa as tensões. É importante que a pessoa tenha bem presente os seus objetivos atuais, os seus objetivos a médio prazo e os seus objetivos a longo prazo. Também que essa pessoa possa estabelecer prioridades. O que é mais importante? Na realidade, a maior parte das pessoas, principalmente as pessoas que atuam no mercado de trabalho, elas têm muita demanda, a jornada de trabalho é longa, elas se tornam multitarefeiras, então elas precisam necessariamente estabelecer prioridades, porque elas não conseguem dar conta de tudo, né? E muitas vezes, quando as pessoas se puxam para dar conta de tudo, elas terminam adoecendo, então certamente não vale a pena. Administrar a síndrome é obrigatório diante das exigências da vida moderna. É preciso controlar a impaciência e a ansiedade para viver melhor. Este especialista garante que a prática constante de exercícios físicos traz benefícios à saúde e alivia os sintomas negativos do estresse. O exercício é uma forma de estresse. Mas parece contraditório, mas o que acontece ao longo do tempo? Na medida que tu vai repetindo essas sessões de exercício 2, 3, 4 vezes por semana ao longo de um tempo, esses níveis de estresse vão diminuindo. Um dos principais marcadores de estresse que a gente usa é a adrenalina e noradrenalina, que a gente chama coletivamente de catecolaminas. O que acontece? Se nós avaliarmos os níveis de catecolaminas em repouso, logo ao despertar, nós estamos com um determinado nível, uma determinada concentração no sangue. À medida que se treina, esses níveis de adrenalina e noradrenalina vão diminuindo. O que acontece? Qual é a consequência disso? Coisas como a pressão arterial, a frequência cardíaca, elas vão lentamente diminuindo ao longo do programa de treinamento. Há outras formas de encarar o estresse de forma positiva. Um truque bom é, durante a semana, eu tenho que ter mais dever do que prazer, mas eu tenho que ter todos os dias os deveres e os prazeres. No final de semana, eu vou ter mais prazer do que dever. Uma das alternativas para aliviar o estresse é a meditação. Em um local mais tranquilo e longe da agitação urbana, é possível buscar o equilíbrio através de técnicas de relaxamento e concentração. Quando a gente pensa no exemplo de um jogo de xadrez, Renato é um dos que adotou esta prática como filosofia de vida.
Há 2 anos e meio, ele deixou a agitação de São Paulo para viver neste centro budista em Viamão. Disposto a ter mais qualidade de vida, aprendeu com o budismo a encarar o dia a dia com serenidade, sem se deixar dominar pela pressão, concorrência ou qualquer tipo de cobrança típicos do estresse. Para ele, a paz interior é natural e a agitação construída. Pode ser que, de um modo geral, a gente imagine assim que para sair da agitação a gente precisa ir para um lugar isolado da agitação, né? Mas aí, dentro do budismo, a gente vê que o ponto da lucidez, o ponto da nossa tranquilidade, ele é interno, é inseparável o mundo interno do mundo externo. E a gente perceber que a nossa tranquilidade ela não está na dependência das coisas externas, ou a nossa felicidade também. A gente pode estar bem em qualquer lugar. Então, morar assim é um caminho para isso, né? A gente não está morando em comunidade para se isolar do mundo. Pelo contrário, é para se abrir para o mundo. Além de Renato e a família, vivem no centro pessoas vindas de vários estados brasileiros. Os moradores são desafiados a se adaptar uns aos outros. A gente acolhe as pessoas que vêm procurar os ensinamentos, que vêm procurar uma outra maneira de viver. Então tem pessoas de todos os tipos. Então a gente é convidado e é desafiado a conviver com isso, né? E a perceber, olhar para dentro e ver como que a gente pode trazer benefícios, como que a gente pode estar bem no meio dessa diversidade toda, né? Na comunidade budista, Renato e a mulher educam os 2 filhos e contam com a tranquilidade do local para dedicar mais tempo à profissão escolhida, a música. Dentro da comunidade funciona a Escola Caminho do Meio, aberta para alunos de 1 a 9 anos de idade. Além dos conteúdos curriculares, elas têm aulas de meditação, circo e agricultura sustentável. Aqui na escola, todas as pessoas que circulam aqui são alunos. Então, os pais aprendem, os professores aprendem e, através do exemplo dos pais e dos professores, é que a gente ensina as crianças a se relacionar positivamente. E a escola trabalha por bimestre através das 5 sabedorias budistas que os professores estudam para passar pelas costas, como o Lama chama, né? A gente estuda e, através da nossa ação, a gente mostra para as crianças como que a gente se relaciona através dessas sabedorias. São crianças que conseguem gradativamente perceber a si o que estão sentindo e perceber o mundo, né? E fazendo isso, conseguindo parar, respirar, mais para frente eles têm liberdade, a verdadeira liberdade. E se depois deste programa você ainda está pensando como otimizar melhor o tempo e organizar a rotina para ser mais produtivo e feliz, veja o que essas especialistas recomendam. Vamos parar e vamos botar no papel o nosso dia a dia. De segunda a segunda, vamos escrever como é que a gente faz com o nosso dia a dia. Vamos ver naquele dia a dia maneiras que eu tenho, primeiro, de minimizar as necessidades. E ter momentos, digamos, de pausa, onde ela simplesmente, e não precisam ser horas, pode ser segundos, pode ser minutos, mas que ela faça isso regularmente, com uma respiração abdominal, uma respiração diafragmática. Ver maneiras de otimizar esse dia, ver situações e dar pontos. Por exemplo, levantar da cama, quanto é difícil para mim? É 70% difícil. 30%, bom, eu vou trabalhar no lugar que eu gosto. Bom, o trabalho que eu faço, quanto é dever? Quanto é de prazer nesse meu dia de trabalho? Porque trabalho é um dever, mas a gente pode fazer coisas que a gente gosta. Agora é só pôr em prática algumas dessas dicas para transformar o estresse em motivação.